Luto. A palavra luto está relacionado a um sentimento de dor profunda, uma experiência universal que todos nós, em algum momento da vida, enfrentaremos de uma forma ou outra. E luto não é apenas um estado emocional, mas um processo bem complexo, de adaptação à perda, seja ela de um ente querido, de um relacionamento significativo, de um emprego. Luto é um sentimento que sentimos quando perdemos algo que é muito importante para nós. Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Sua Manhã Mais Positiva. Aqui nós cultivamos a alegria e a positividade como se fossem campos de girassóis em plena florada. Eu sou Juliana Aguilar e eu tô emocionada por ter você aqui. Juntos vamos regar esse jardim com bons sentimentos e pensamentos inspiradores. Eu não sei se você sabe, mas o Sua Manhã Mais Positiva foi indicado para participar do prêmio iBest, que é o maior prêmio da internet brasileira. E eu tô tão feliz, gente. Eu tô com esperança de que o Sua Manhã possa passar para a próxima fase, Então, nessa primeira fase, a gente pode votar todo dia. Então, se você puder votar, eu vou deixar o link aqui na descrição do episódio, tá? Tá aqui na descrição do episódio. Eu vou deixar o link, é super fácil. Aí, se você puder votar todos os dias nessa primeira etapa, eu vou ficar muito feliz, Vamos juntos aí tentar a gente passar para essa próxima etapa. Que só de estar no primeiro batch eu já tô muito feliz, Mas passar para a próxima etapa vai ser muito importante. Sinal que o nosso podcast tá crescendo e que a positividade aí tá ganhando, mais espaço na nossa mente, no nosso coração. Então, eu conto com o apoio de vocês, tá? O link tá aqui. E vamos lá falar sobre o nosso tema, que é o luto. Bom, o termo luto, ele tem origem no latim, luctus, e significa tristeza, pesar, No entanto, gente, o luto, ele vai muito além de uma simples tristeza, se é que dá pra gente chamar tristeza de simples, Porque cada um sabe o jeito que sente a sua tristeza. Mas é uma resposta emocional que pode incluir outras emoções além da tristeza, como raiva, culpa, negação e até mesmo alívio. Nossa, mas alívio? Como assim? Como que alguém vai ficar aliviado num processo de luto? Pessoas, por exemplo, que perderam um ente querido que estava em doenças terminais, que essa pessoa estava sofrendo, não estava tendo uma vida de fato, Tava ali sofrendo. E essa pessoa vem a falecer, a família entra em luto, com muita tristeza, muita raiva por aquilo que a pessoa passou. Também sentimento de culpa, mas um certo alívio. Porque a pessoa que eles amavam, deixou de sofrer, deixou de estar passando por aquilo. Então, às vezes, o luto também pode ter essa sensação de alívio. Ou uma pessoa que estava num relacionamento tóxico e não conseguia sair desse relacionamento, E aí, por algum motivo, esse relacionamento foi rompido. E ao mesmo tempo que ela tá muito triste, muito frustrada, ela também sente um certo alívio, porque ela rompeu com aquilo. Então, o luto também, além da tristeza, ele também carrega com ele todas essas emoções, Eu decidi trazer esse tema para vocês porque, inclusive, estou passando num processo de luto, Junto com a família do meu marido, meu sogro faleceu. E é um processo de luto com muita tristeza, Muita raiva também pelas coisas que ele passou, tadinho. E um certo alívio por ele não estar mais passando por isso. Então, por isso que eu achei interessante trazer essa parte do alívio, Porque às vezes a gente sente culpa por sentir alívio. Mas quando a gente ama o outro, E não quer ser egoísta, De ter a pessoa aqui só pelos nossos sentimentos, pela nossa emoção, a gente sente um alívio também por ela estar livre daquilo, Então, o luto é isso, é uma experiência que é uma experiência pessoal, única. Cada pessoa vai sentir de uma forma. E esse sentir é muito moldado pela sua história, pelo seu contexto social, pela cultura que ela está inserida, Tem países que o luto é visto de uma outra forma, Eles
é totalmente diferente do que o nosso, por exemplo, né? Então, o luto é uma coisa muito individual, não dá pra gente julgar. Tem pessoas que nem choram, por exemplo. Tem pessoas que demoram um mês pra chorar. Tem pessoas que choram desde sempre, sabe? Então, é algo muito individual que a gente não pode apontar, né? Então, a gente precisa respeitar. E os diversos tipos de luto. Tem pessoas que perdem um objeto. Perdeu um objeto que é muito valioso para ela, aquele objeto, é algo de família e tal, e ela fica em estado de luto porque ela perdeu aquele objeto. Então, é o direito da pessoa, né? É o luto daquela pessoa. E passar pelo luto é preciso, tá? A gente, sempre em positividade, a gente fala pra gente não negar as nossas emoções, né? Pra gente viver as emoções. A gente quer, sim, olhar as situações por uma perspectiva positiva, mas não negando aquilo que a gente sente, né? Isso faz muito mal. Então, a ideia é justamente essa, é a gente entender as nossas emoções e aceitar aquilo que a gente está sentindo ali no nosso luto. E aí, o luto, ele vai se manifestar de diferentes formas, né? Então, depende muito também da natureza da perda. Quando a gente perde o ente querido, a gente não enfrenta só a ausência física da pessoa, né? Mas também vem um vazio emocional muito grande, né? Eu lembro que uma vez eu perdi um cachorrinho que eu amava muito e por meses eu chegava em casa da faculdade, eu escutava o barulho dele no momento que eu chegava, porque eu chegava meia-noite e pouco da faculdade e ele começava a fazer barulho no quintal tal, e eu continuei ouvindo aquilo. Então fica aquele vazio emocional que a gente começa até a ouvir coisas, sabe? Então foi parte do meu luto, né? Porque tem essa ausência, não apenas a ausência física, mas também aquele vazio emocional, né? Aí já um luto pelo término de relacionamento, por exemplo, pode causar outras coisas, como sentimento de rejeição, solidão, incerteza, né? Sobre um relacionamento futuro. Então, cada luto pode trazer uma consequência pra gente, né? O luto de perder o emprego. Tem gente que é apaixonado pelo emprego, e aí a empresa, sei lá, tá sofrendo alguma coisa, tem que mandar um monte embora, né? E isso pode gerar várias coisas também. Pode abalar a autoestima da pessoa, provocar aquela ansiedade em termos financeiros, né? Pode fazer a pessoa questionar a sua própria identidade, o seu propósito, né? Entra naquela coisa de propósito de vida e tal. Então, o luto, ele tem múltiplas facetas, né? E, gente, embora o luto seja uma experiência muito dolorosa, muito desafiadora, muito difícil, e é mesmo, de fato, por mais que você espera que aquilo vai acontecer, eu acho que a gente nunca tá pronto de fato, né? Que nem no caso do meu sogro, né? A gente já tava esperando há semanas e parecia que todo dia ia ser o dia, e os médicos falavam uma coisa, ele já tava em tratamento paliativo. E é aquela angústia, né? Que parece todo dia a dia e tal. E aí a médica do paliativo até falou assim pra minha sogra, ela falou assim, a gente não se prepara pro nascimento, então a gente também precisa se preparar pra morte. E de fato a gente tenta se preparar, né? Pelo menos nesse caso, que você tá acompanhando ali a pessoa doente, né? A pessoa ali morrendo aos poucos, definhando. É um processo muito doloroso, todo o processo, assim, é muito ruim. E aí você vai se preparando. Mas quando acontece de fato, a gente não tá preparado, né? Você fala, meu Deus, o que foi isso tudo que aconteceu, né? Então, é um negócio muito maluco, assim, né? Mas, embora seja tão complexo, né? Também traz com ele, o luto também traz com ele oportunidade de crescimento pessoal e também de transformação, né? E tem até um estudo que fala que é um processo gradual, né? Que tem uma psiquiatra que ela propôs que tem até diferentes estágios, né? Como propostas de luto, né? Como se fosse o modelo que ela propôs. Então, tem a fase da negação, né? Que você nega que aquilo tá acontecendo, depois raiva, barganha, depressão e aceitação. E aí ela fala que, às vezes, nem todo mundo vai passar por todos os estágios, né? Nessa mesma ordem, ou nem todos, né? Mas esse modelo oferece pra gente uma estrutura que a gente pode compreender, né? Essa
complexidade do luto, né? Então, se for para parar para pensar, né, a gente nega, a gente sente raiva, dá uma depressão, e depois a gente aceita, né? E à medida que a gente se permite passar por esses estágios, navegar por esses estágios, né, a gente vai aprendendo lições com as nossas emoções. A gente encontra significado naquela perda, porque quando a gente perde, a gente vai fazer o quê? Reflexões, né? Reflexões sobre os momentos compartilhados com aquela pessoa, o legado que aquela pessoa deixou pra gente, ou aquele relacionamento, ou aquele emprego, né? Enfim, a situação que aconteceu. E aí você vai refletindo, por exemplo, uma coisa que me deu muita vontade de fazer, e eu acabei não fazendo com meu sogro, era ter falado sobre positividade com ele aqui. Porque tudo que ele passou, gente, ele poderia ter dado um banho, assim, de positividade pra gente, sabe? Eu vou contar pra vocês em um outro episódio tudo o que aconteceu e o quanto ele foi positivo. E eu falo, cara, se eu tivesse passado por 1/3 do que ele passou, eu teria desmoronado. E ele lá, firme e forte, né? Foi um negócio, assim, que eu nunca vi na vida, assim, sabe? Nunca vi. E ele lá, firme e forte. E aí, eu comecei, né? Você começa a refletir e eu fui aprendendo com esse legado dele, sabe? Nesses dias. Falando, nossa, olha como ele foi, né? Nessa situação. E às vezes, em situações medíocres, né? Eu não tenho essa fé, eu não tenho essa força. E ele teve. Então, também é um momento que a gente faz essa autorreflexão. Então, é um momento que a gente pode buscar lições de crescimento pessoal e fazer perguntas internas, né? Que lição que eu posso aprender com essa perda, né? Como que ela pode me moldar minhas perspectivas, os meus valores, né? Como que eu posso transformar essa minha dor numa fonte de inspiração e motivação para eu viver, para eu seguir a minha vida? Porque uma parte de mim morreu, né? Uma pessoa que eu gostava, um relacionamento, algo, né, que eu perdi, uma parte, mas o resto continua. E como eu vou encontrar maneiras transformadoras, né, a partir dessa minha dor? Então, é um momento também que a gente consegue fazer uma introspecção, né? Realmente a gente fazer uma meditação para entender mesmo o que isso pode me ensinar. E como eu vou integrar na minha história, na minha vida, isso que eu tô passando, sabe? O que isso tá me ensinando? Nesses dias, né, de luto, assim, do meu sogro, eu tenho refletido sobre várias coisas, sabe? E eu já vi vários pontos de melhoria que eu poderia ter sido melhor como ser humano, sabe? Então, é bom a gente fazer esse exercício também, sabe? Essa análise. E aí eu vou repetir, embora o luto ele seja uma experiência dolorosa, ele também pode ser uma oportunidade para a gente cultivar a positividade em meio a essa adversidade. E de novo, vou repetir de novo, né? Porque muita gente confunde isso. Isso não significa que a gente vai minimizar a nossa dor. Jamais! Nunca minimize sua dor ou a dor do próximo. Mas sim, você vai encontrar maneiras saudáveis para lidar com ela e buscar um novo significado com esse sofrimento, né? E a positividade em meio ao luto, ela pode ser manifestada de várias formas, né? Então, tem até várias que eu fiz a pós em psicologia positiva, né? Então lá a gente aprende muito, né? Teve até uma matéria que fala sobre luto, né? Que a professora deu vários exemplos e tal. E a autocompaixão tá muito relacionada à psicologia positiva. Então, praticando a autocompaixão é uma forma de você aplicar a positividade no luto. Permita-se sentir, expressar suas emoções sem julgamento, né? Que a gente só se julga o tempo todo, né? Seja gentil com você, mesmo durante esse período difícil. Você é um ser humano, lembre-se disso, tá? Não fica se trazendo culpa, se trazendo dor, se chicoteando. Busque apoio. Uma das coisas que a gente aprende muito em psicologia positiva é isso. O ser humano, a gente vive no coletivo. Por que a gente vai querer passar pelo luto, pela dor, sem apoio?
né? Então, não hesite em procurar apoio de amigos, familiares, profissionais. A gente precisa de profissionais de saúde mental, né? A gente precisa compartilhar a nossa dor com o outro, porque isso pode ajudar a gente a aliviar esse fardo emocional. E também fortalecer laços interpessoais, né? Porque às vezes a gente tá sentindo uma dor que o outro também tá. E aí, quando a gente compartilha isso, a gente fortalece esse laço, né? Nesse momento, a gente também pode tentar encontrar significado nessa perda, né? Então, a gente pode tentar encontrar maneiras de honrar a memória daquelas pessoas que a gente perdeu, de crescer com a experiência, né? Então, por que não fazer alguma prática de ritual de despedida, participar de grupos de apoio, buscar por novos propósitos de vida? Não sei se eu nem gosto de falar essa palavra propósito, né? Porque hoje tá tão... Qual é o meu propósito? Eu passei muito por isso, né? Então, eu tomo muito cuidado quando eu uso essa palavra propósito de vida, né? Mas em busca do novo na sua vida, né? De novidades, de coisas novas, de coisas que te fazem bem, sabe? E cultive a sua resiliência, que tem muito aí dentro. Reconheça a sua capacidade de se adaptar, de se recuperar diante da adversidade, sabe? O luto, ele parece insuportável, né, às vezes. Nossa, tem um momento que parece que você vai explodir, né? Que você não vai aguentar, que você não vai conseguir passar por aquilo. Mas com o tempo e o apoio adequado, é possível, sim, encontrar esperança e renovar, sabe? Ter fé na vida, ter fé que as coisas vão melhorar em qualquer luto. Luto também, às vezes, de relacionamento, porque às vezes é muito difícil algumas separações e as pessoas entram em estado de luto mesmo, principalmente quando uma pessoa não quer terminar essa relação. A pessoa que não quer, às vezes, entra num luto muito profundo, uma dor muito profunda, né? E isso é horrível pra pessoa. Então, saiba que você vai passar por isso. Você tem essa capacidade, você tem resiliência dentro de você. Parece insuportável agora, mas vai passar. Você tendo apoio, cultivando a autocompaixão, encontrando significado nisso. Às vezes foi um livramento aí pra você, sabe? Você vai conseguir passar por isso. Quando a gente cultiva a positividade no processo do luto, a gente tem a oportunidade de aprender a abraçar a vida em toda a sua complexidade, porque a vida é complexa, muito. Aceitando tanto a alegria quanto a dor, como partes essenciais da experiência humana. Nós precisamos, gente, da alegria e da dor. Precisamos dessa dualidade, né? Então, que a gente possa encontrar conforto e esperança um nos outros, enquanto a gente navega aí por essas águas turbulentas, que é o luto, né? E sempre lembra que no final, o amor e a sua resiliência vão vencer. Eles sempre vão vencer, tá? Tenha certeza disso. Não sei qual dor te toca, que você perdeu, que você não suporta, mas o seu amor é muito maior que isso e a sua vida continua. E aí, o que vocês acharam? Vocês têm alguma outra perspectiva sobre o luto? Estão passando por algum momento difícil? Me conta. Vou gostar muito de saber a sua experiência com o luto, o que você já fez para superar o luto, né? Você pode deixar aqui, se você for ouvinte do Spotify, né? Ou me mandar no Instagram, @joaguilar, ou @suamanhã. E eu vou pedir para você não esquecer de deixar o seu voto para mim. Compartilha esse episódio com alguém que esteja passando por algum momento de luto na vida, né? E também, se você puder deixar sua avaliação, vai me ajudar bastante, porque aí as plataformas vão indicar ainda mais o Sua Manhã Mais Positiva para novos ouvintes. Um beijo, girassol, até a próxima!